Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos aqui a esta videoaula do Direção Concursos. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro Felipe, a gente vai estar trabalhando aqui, galera, uma discussãozinha em relação a editais de raciocínio lógico da banca Sebrasp e da banca FGV. A gente vai fazer aqui, ó, um X1 dessas duas bancas, olha. Vamos aqui a um X1 dessas duas bancas aqui que estão aparecendo para a gente, Sebrasp versus FGV, raciocínio lógico, para a gente ver aqui as possíveis diferenças que a gente vai ter e também o foco de cobrança de cada uma delas. Antes de tudo, eu gostaria de convidá-los a me seguir nas minhas redes sociais, meu canal do YouTube Matemática Sem Nem Errar, meu Insta, hashtag Matemática, e meu canal do Telegram, Prof. Pedro Felipe. Tem muita coisa bacana e gratuita para vocês poderem aproveitar em todas essas redes sociais. Beleza, galera? E a gente vai estar aqui tratando em relação as principais distinções que a gente vai ter, os principais focos de cobrança dessas bancas. Uma coisa a gente sabe, galera, raciocínio lógico é um só, é uma disciplina exata que vem do ramo da matemática. Então, o que acontece? Você não vai ter diferenças em relação ao conteúdo de todas essas bancas. Por exemplo, você não tem, vamos dizer, uma doutrina para a banca Sebrasp, uma doutrina para a banca FGV. Afinal, raciocínio lógico, matemática, galera, é o mesmo, tem que ser o mesmo, independente do concurso que você for realizar. Então, não pode ter distinções em relação a essas disciplinas aqui que a gente está trabalhando. Exatamente a mesma matéria que a gente vai ter. Agora, o foco de cobrança, ele sim é diferente. Mas a matemática, o raciocínio lógico, ele é o mesmo. Isso não muda. Então, quando você estiver estudando raciocínio lógico, você não precisa ficar bitolado, eu só tenho que resolver questões da banca A, só questões da banca B. Não tem essa necessidade. Você pode resolver questões de várias bancas, inclusive enquanto você estiver aprendendo. Porque há questões que são didáticas e que vale você aprender, independente da banca que você for realizar o seu concurso. Então, vai fazer prova da FGV, FCC, Sebrasp, VUNESP, independente da banca, o raciocínio lógico é o mesmo, a matemática é a mesma. A única coisa que pode alterar em relação a esse nível de cobrança para você é a forma de abordagem. O como é que esse camarada ele pode te perguntar para você o quê? Chegar ao X, chegar à sua alternativa correta ou chegar a marcar o certo e errado correto lá na hora da sua prova. E quando você for estudar raciocínio lógico, não fica muito bitolado com aquele negócio tipo, eu preciso saber o porquê, a essência de todas essas coisas. Não precisa. Você vai perder tempo se você ficar querendo saber as minuciosidades de todo e qualquer ponto do raciocínio lógico. A meu ver, é perda de, é perda de tempo. Por que eu falo isso? Eu estou falando isso como concurseiro. Porque a nível prático, você ganha muito mais tempo de estudo. A partir do momento que você, vamos dizer, acaba acreditando que certas situações funcionam daquela maneira, para você desenvolver todo o conteúdo. Como matemático, como professor de matemática, eu falarei para você, não, você precisa saber os fundamentos de todas as coisas. Cara, se você for fazer isso para todas as disciplinas que você for estudar, você vai estar perdendo muito tempo. Vai estar perdendo tempo demais. Imagina você saber todas as minuciosidades, todos os porquês. Isso é lindo, maravilhoso quando você tem tempo para estudar. Você não tem esse tempo, você precisa de dinamismo, você precisa de objetividade. Então você não precisa ficar pensando nos pormenores de todas as disciplinas. Se você tiver tempo, se você só estuda, aí sim, trate dessa forma, é lindo, maravilhoso. Você não tem tempo e provavelmente você realmente não tem, como todo e qualquer concurseiro que trabalha, tem que estudar, cuida de casa e assim sucessivamente, não é custo-benefício você ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Seja objetivo nos seus estudos. Então, quando a gente fala memorize tabela verdade para você ganhar tempo na hora de resolver questão de prova, é a objetividade que a gente pede para você. Beleza? Agora, qual o maior foco e como são apresentados esses editais da prova? Esse daqui é o seu edital da FGV. Galera, o maior foco. Esse daqui foi o edital que eu peguei da prova da Cefaz Mato Grosso, da Secretaria de Fazenda Mato Grosso para a prova de auditor fiscal. Galera, isso aqui é praticamente um edital padrão de raciocínio lógico da FGV. Mas eu vou te falar que o maior foco dela está aqui, em raciocínio matemático.
Claro que aquele todo estudo de proposições que você faz, ele é importante para a FGV? Sim. Nas provas do Senado e provavelmente da Câmara, serão as provas que o foco maior será dentro dessa parte de proposições. Foi na prova do Senado. É esperado que na Câmara seja a mesma tendência. Tudo bem? Agora, vamos dizer que a parte matemática, isso daí é a queridinha quando a gente fala na prova da FGV. Ela tem uma tendência a ter uma prova mais matemática, de realizar cálculos, sem se preocupar em si em relação ao cargo que você vai realizar, ao cargo que você vai concorrer, em relação à temática da prova. Não, ela não tem tanto esse tipo de preocupação. Às vezes ela só faz o quê? Questões de calcule. Coloca uma certa situação, calcule isso daqui. Às vezes ela coloca um contexto, às vezes ela coloca, mas ela não tem essa obrigatoriedade dentro da prova de raciocínio lógico. Então você pode esperar uma prova mais matemática. Aí é muito interessante você pegar provas, por exemplo, da FCC, da VUNESP, inclusive da própria FGV, para fazer esse tipo de treino. Ou seja, você ir bem legalzinho na parte de operações, os números reais, MMC, MDC, operações com frações, uma parte que a gente gosta de chamar de aritmética. Isso daí já vem o professor Girafales na minha cabeça. Aritmética, mas enfim, esquece esse negócio aí. Mas esse estudo, galera, de aritmética, ele é extremamente importante quando a gente fala na banca FGV. Ela costuma cobrar bastante dentro dessa parte. Então, você tem que estar afiadíssimo. E essa parte de aritmética é muito focado naquela parte de divisibilidade. Tranquilo? Só que é mais questão assim, não questão muito simplesinho, tipo calcule MMC, calcule MDC. É uma coisa mais rebuscada, porque a FGV ela tem uma tendência a ser mais acadêmica. Então, ela cobra alguma coisa até mesmo parecido com o que se cai em provas de Olimpíadas de Matemática, por exemplo, na escola pública e tudo mais. Beleza? Da OBMEP, uma ou outra questãozinha semelhante ali na OBM, mas você não precisa ficar pegando questões desse tipo. Basta pegar a prova ali da FGV, já está bacana, tem uma gama de questões para você fazer esse tipo de treinamento. Então, esse é o maior foco da FGV. Obviamente, vai aparecer também questões de proposições para vocês. Pode aparecer, olha aqui, ó, lógica de proposições, conectivos, equivalência lógica, isso aqui vai aparecer. Mas, galera, uma incidência muito menor quando a gente fala numa prova de raciocínio lógico propriamente dita. A queridinha da FGV está aqui, olha, em raciocínio matemático. E, obviamente, quando eu falo em raciocínio matemático, pode entrar porcentagem, pode entrar proporcionalidade, que é a parte de regra de 3 simples e composta, sem problema algum. Pode aparecer também, galera, questões de associação lógica, aquela lá com pessoas, verdades e mentiras e tudo mais. Pode aparecer esse tipo de questão, mas a parte de cálculo é uma tendência maior. Significa que você não tem que estudar as outras partes? Tem sim, mas o seu foco maior tem que ser nessa parte de raciocínio matemático. E, por sinal, geometria, quando isso aqui aparece na sua prova, é interessante você saber também. Cadê? Aqui. Problemas geométricos. Essa parte, olha aqui, ó, problemas aritméticos aqui, olha, geométricos matriciais. FGV está gostando muito de cobrar essa parte aqui de matrizes. Então, esse daqui está sendo um grande foco dentro das provas da FGV de raciocínio lógico. Dê também uma grande atenção à análise combinatória, que são problemas de contagem, e noções de probabilidade, ou seja, o estudo da probabilidade em si. Tranquilo, galera? Isso daqui é o maior foco que você precisa ter dentro da prova de raciocínio lógico. Ela não é uma prova que ela vai ser uniforme, ela vai cobrar todos os pontos que aparecem ali para você. Que nem eu comentei contigo, maior foco é em cálculos matemáticos, sim. Tranquilo? Esse daí vai estar sendo o maior foco da FGV, às vezes aparecendo uma ou outra questãozinha de geometria plana, que é uma geometria raiz, é do tipo calcule a área rachurada e tudo mais, calcule o perímetro, alguma coisa desse tipo, sem ter muito a ver com o cargo que você vai estar exercendo. Tudo bem? Pode aparecer questão de análise combinatória, pode aparecer questões de probabilidade também. Esses são os maiores focos, uma prova bem matemática mesmo. Tranquilo? Então você pegou dessa prioridade para essa parte matemática, que é mais densa e que dá mais trabalho, cara, essa parte de proposições aí você vai tirar de letra. Porque a parte de matemática, ela é muito mais complicada. Ela é muito mais trabalhosa de se estudar. Pegou isso daqui, a parte de proposições, você vai tirar de letra. E, obviamente,
Aproveite que um edital não está na praça, aproveite que um edital não está na praça para estudar esse tipo de coisa. Se você deixa para estudar com o edital aberto, é muito mais penoso e não vale tanto a pena, tranquilo? Aí o custo-benefício fica bem baixo. Agora, Pedro, então eu nem vou estudar esse negócio, não sei o quê. O problema é que seu concorrente estuda. Se o seu concorrente estuda e acerta essa questão, fica na sua frente. Cada questão, galera, vale muito a pena você acertar, porque você vai estar o quê? Passando 100, 200, 500 posições à frente. Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse luxo de ficar abandonando disciplina. Galera, tem que estudar tudo, a concorrência está enorme. Então, não deixe de fazer isso, tranquilo? E o raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Cara, o raciocínio lógico da Banca Sebrasp, eu já falaria para você que ela é bem mais uniforme. O Sebrasp é bem justo, o que ele coloca no edital ele costuma cobrar. Você vai ter uma questãozinha ali de proposições envolvendo a ideia de tabela verdade. O Sebrasp gosta de trabalhar com tabela verdade. Ou seja, tem que ir bem memorizado para sua prova. Equivalências lógicas. Cara, o Sebrasp adora essa parte de equivalência lógica. Não vá para sua prova sem isso daqui. Outra coisa também importante para a prova do Sebrasp é a lógica de argumentação. É o estudo da argumentação lógica. Então, esses aqui são os principais pontos da prova do Sebrasp. Cara, vai aparecer raciocínio lógico do Sebrasp, tem que ir bonitinho, sabendo tabela verdade, saber calcular número de linhas de uma tabela verdade, saber identificar direitinho as proposições, inclusive fazer uma grande quantidade de questões para você saber qual que é o conectivo correto. É muito importante isso para o CESP. Tranquilo? Você saber as equivalências e negações lógicas, que ele vai falar, olha, dada essa proposição, essa segunda ela é equivalente, essa primeira ela é a negação da outra. A argumentação lógica, você saber se um argumento é válido ou não. Isso daí, galera, é bem estruturadinho no Sebrasp. Então, aparece no edital, inclusive é cobrado também na sua prova. Então, é interessante você saber legal. Vez ou outra aparece diagramas lógicos. Não tem tanta... Eu vou até colocar de uma cor diferente. Vou colocar aqui da cor laranja. Isso aqui ó, já tem uma tendência menor. Diagramas lógicos e operações com conjuntos. Mas pode aparecer. Beleza? Nada tão impossível. Agora, princípios da contagem, análise combinatória e probabilidade, cara, se apareceu lá dentro do edital de raciocínio lógico, estude, porque vai aparecer na sua prova. Então, como eu falei, é uma prova bem uniforme. Em geral, esses pontos que eu destaquei aqui para vocês são pontos que, se aparecem no edital, cobra. Pedro, mas você não destacou proposição simples e composta. Óbvio, porque isso daí é pré-requisito para a tabela verdade. Então, você, para saber tabela verdade, você tem que saber identificar direitinho as proposições. Então, por isso que eu nem destaquei. Ou seja, eu estou colocando foco maior do que você tem que saber ali para a prova. Além de saber também análise combinatória e probabilidade. Se fosse para falar alguma coisa para você não estudar para o Sebrasp, é esse tópico 7. Isso aqui, velho, para o CESP, não estude. Assim, Pedro, eu já estudei tudo de português, de direitos, tô voando, tô decolando, tô detonando tudo. Tô sabendo todas as jurisprudências, eu tô ali na língua portuguesa sabendo todas as regras e exceções bonitinho. Tô sobrando conteúdo para eu poder estudar. Se está sobrando conteúdo, aí sim você estuda essa parte. Agora, se tem outras coisas para você estudar, estude essas outras coisas. Eu falo isso porque no CESP, Sebrasp, quando ele coloca esse tópico 7, é praticamente enfeite. É praticamente um tópico que ele não cobra na prova. Ele coloca no edital, mas ele não cobra. É raro ele colocar isso aqui dentro de uma prova. É muito raro mesmo. Porque a maior tendência dele é cobrar até aquele tópico 6. Esse tópico 7 fica de enfeite. Então, se fosse para falar, ó, esse daqui eu já falo com segurança mesmo. O 7 tá com edital aberto, esquece o 7. Estude até o tópico 6. FGV eu já não consigo falar a mesma coisa. Porque na FGV, ela gosta de cálculo matemático. Eu não consigo falar isso na prova da FGV, porque isso vai cair na prova da FGV. Na prova da FGV, se você der prioridade a isso e esquecer proposições, é mais interessante. Porque a FGV tem maior tendência desse tipo de cálculo.
Então, vai ser enorme para a FGV num edital aberto você estudar isso daqui? Vai. Mas se eu falar para você, estude só proposições, vai chegar lá na tua prova, pode ser que não caia uma questão de proposições. É essa que é a merda, desculpa a expressão, mas é mesmo. Essa que é a merda quando a gente fala em FGV. Porque você não pode focar em proposições, porque pode chegar lá na tua prova e não cobrar nada de proposições e cobrar essa parte aqui toda matemática. Então você não pode ir para a prova sem a parte matemática se sua banca for FGV. Se a sua banca for Sebrasp, você pode ir sem aquele tópico 7. Porque a chance de você acertar a maioria das questões com os outros tópicos é enorme. FGV, se você estudar só a parte de proposições, pode ser que não caia uma questão. Então, a chance maior de você conseguir questões de prova na FGV é essa parte matemática. Pode ser que você estudando aquilo dali, chega lá na hora da prova, você pega e arrebenta lá. E não caia uma questão de proposições. Agora, na banca Sebrasp, é exatamente o contrário. Então, o foco é diferente quando a gente fala nessas duas bancas. Então, você vai ter um foco mais matemático na FGV. Vai ter um foco mais de proposições quando a gente fala em Sebrasp. A parte matemática que você tem que focar quando a gente fala em Sebrasp, análise combinatória e probabilidade. Tirando isso, o foco é em proposições. É você saber estudar bem. Agora o Sebrasp, ele já tem uma tendência a colocar uma relação com o cargo em relação às questões que ele cria. O Sebrasp é muito inteligente nesse tipo de questão. E, obviamente, resolvendo questões anteriores de prova, você vai chegar munido, você vai chegar com todas as armas prontas para poder enfrentar a sua banca. E conosco aqui do Direção Concurso, você vai conseguir fazer esse tipo de prova muito bem. Então, resolvendo questões anteriores de ambas as bancas, você vai chegar lá na hora da prova arrebentando. Como eu falei, FGV, foco mais matemático. Sebrasp, foco mais dentro de proposições, mais análise combinatória e probabilidade. E alguns cálculos também envolvendo a ideia de conjuntos. Beleza? Então, essa que é a diferença entre essas duas bancas e que você tem que ficar muito ligado na hora da sua prova. Fechou isso daí? Belezinha? Então, galera, essa é a maior diferença que eu tenho que trazer para vocês. Então, foco maior. Parte matemática, depois vem para a parte de proposições, quando eu falo em FGV. Raciocínio lógico do CESP. Foque mais em proposições, depois você venha para princípio fundamental da contagem e probabilidade. Isso em edital aberto, galera. Pedro, estou sem edital aberto. Aí você vai estar estudando, fazendo um paralelo. E como eu sempre falo, na hora que você estiver estudando raciocínio lógico, cara, não desespera. Vai aprendendo com o tempo, com tranquilidade. Aproveite até se você não está com o edital aberto. Se você, por exemplo, vai fazer o concurso, o concurso nacional unificado, agora você tem muito tempo para você estudar para a sua prova. E aquela coisa, não se desespere, raciocínio lógico eu tenho que deixar de lado. Não tem que deixar de lado, tem que estudar tudo. Então, estude com resiliência. Tente deixar 3 dias na semana para raciocínio lógico, principalmente se você está estudando pela primeira vez. 2 horas cada dia, está ótimo, está excelente. Pedro, eu tenho 2 horas, eu tenho 1 hora por dia. Beleza, estuda 1 hora num dia, 1 hora em outro dia. Chega no sábado e no domingo, aumenta essa quantidade. 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Essa é a hora de você deixar um pouco de lado família. Se você tem essa dependência, cara, tem que deixar de lado para você poder estudar para concurso. Concurso público não é brincadeira. A gente não tem mais agora que ficar pensando em lazer. Pensa no seu lazer quando você passar. Pense no seu lazer quando você conseguir aprovação, quando você vê o seu diário, quando você vê o seu nome no Diário Oficial e receber a tua primeira remuneração. Aí você vai pensar num lazer com tranquilidade, com dinheiro no bolso. É essa hora que a gente vai ter que pensar em lazer. Você vai pensar em lazer liso? Tá liso, vai ficar pensando em lazer, meu amigo? Na hora que você passar no teu concurso, aí sim você vai pensar em lazer, e um lazer com qualidade. E um lazer com qualidade fazendo ótimas viagens. É esse o objetivo. Então, se prive agora de algumas benesses para chegar lá na hora da prova, você poder arrebentar com exatidão e você conseguir sua tão sonhada vaga. Beleza, galera? Então, novamente, eu gostaria de convidá-los a me seguir nas redes sociais. E ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos a todos vocês. Eu quero ver você no seu tão sonhado cargo público. Vem conosco aqui do Direção Concursos, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E acompanhe todas as notícias e todas as promoções que nós aqui do Direção Concursos estamos lhe ofertando. Beleza, galera? Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.